Olá, eu sou o programador e o meu objetivo é ensinar programação pra você! Me falaram pra ser mais enérgico nos vídeos. Tá bom o suficiente? Energia! Energia! No vídeo anterior nós vimos o comando em C# para escrever uma mensagem no console. Nesse vídeo nós vamos aprender como declarar e usar variáveis. Tem coisas que não entram na nossa cabeça de primeira, nem de segunda. Se você não entender alguma coisa que eu explicar, pause o vídeo, pesquise na internet, faça experimentos no código. Ou assista o vídeo novamente, quantas vezes for necessário. Às vezes existe uma distância muito grande entre o que eu falo e o que você entende. E isso é culpa minha. Me ajude a diminuir essa distância. Deixe um comentário com a sua dúvida aqui embaixo. Mas vamos ao conteúdo desse vídeo. O que é uma variável? Você lembra lá da aula de matemática? Quando o professor escrevia no quadro algo do tipo y igual a x mais 1. E ele perguntava para você, qual o valor de y? E a resposta que você dava certamente era, depende do valor de x. Então, x nessa equação é uma variável. Ou seja, uma variável é um símbolo qualquer que pode assumir diferentes valores. Programas de computador também usam variáveis. Mas as variáveis aqui são um pouquinho mais poderosas. Lá na aula de matemática, você geralmente assumia que o valor de uma variável era um número. No nosso programa, além de um valor, uma variável também tem um tipo. Então, o valor da variável pode ser algo diferente de um número, dependendo do tipo dela. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais fácil. Para usar uma variável no nosso programa, primeiro precisamos declará-la. Para declarar uma variável chamada, por exemplo, x, faça o seguinte. X. A verdade é que, desde o ensino médio, eu sempre fui louco por você. Aceite essas flores. Não é se declarar para a variável, é declarar a variável. Declarar a variável significa dizer que ela existe. Em C# o comando é assim, int, espaço x, ponto e vírgula. Simples, né? O int, antes do x, é o tipo da variável. E x é o nome dela. Em C#, ao declarar uma variável, você deve especificar o tipo dela antes do nome. No caso da variável chamada x, que declaramos aqui, eu disse que ela é do tipo int, que é uma abreviação da palavra em inglês integer, ou inteiro em português. Popularmente falando, inteiro é um número sem vírgula. Então, a variável chamada x só pode assumir valores inteiros. 0, 1, 2, 5, menos 2, menos 1, menos 10, 20, 30, 50, 120, 250, 302, 425. São exemplos de valores que essa variável pode assumir. Podemos escolher outro nome para nossa variável. Por exemplo, ao invés de x, vamos chamar essa variável aqui de número de likes no vídeo. Essa é a declaração de uma variável do tipo inteiro chamada número de likes no vídeo. Depois de declarar, podemos atribuir um valor à variável. Por exemplo, número de likes no vídeo igual a 1000. Eu disse igual, mas na verdade o nome desse símbolo aqui é operador de atribuição. Esse comando está atribuindo o valor 1000 à variável número de likes no vídeo. Essa atribuição pode ser feita também diretamente na linha em que a variável é declarada. Isso significa que declaramos uma variável do tipo inteiro, chamada número de likes no vídeo, e o valor inicial dela é 1000. Mas, claro, você não pode fazer essa atribuição, nem usar a variável de qualquer forma, antes de declará-la. Por exemplo, o seguinte código está errado. Isso porque, na primeira linha, estamos atribuindo o valor 1000 a uma variável que ainda não foi declarada. Essa declaração é feita somente na linha seguinte. Tente rodar esse programa, indo lá em Debug, depois Start Without Debugging, e o compilador vai te mostrar o erro. Lembre-se de ler cada linha em sequência, de cima para baixo, como na receita de bolo que eu mencionei no vídeo anterior. Numa receita, não faz sentido você escrever bata os ovos antes de dizer quantos ovos são, concorda? Vamos voltar ao código certo e brincar com mais variáveis. Vou declarar aqui uma variável chamada número de haters, para guardar o número de pessoas que me odeiam. Vou atribuir a ela o valor 1, ou seja, só uma pessoa me odeia. Provavelmente é o meu irmão.
Agora vou declarar outra variável do tipo inteiro, chamada número de pessoas que me amam. E eu vou dizer que o valor inicial dela vai ser a diferença entre o número de likes no vídeo e o número de haters. Assim, número de pessoas que me amam igual número de likes no vídeo menos número de haters. Interessante. Então, se eu tiver mais haters do que likes, o número de pessoas que me amam vai ser negativo. O que isso significa? Poderíamos fazer outras operações aqui além da subtração. Por exemplo, somar usando o sinal de mais, multiplicar usando o asterisco, ou ainda dividir usando a barra. Mas vamos ficar com a subtração. Podemos agora imprimir o valor dessa variável no console, da seguinte forma: console.writeLine, abre e fecha parênteses. Aqui dentro dos parênteses eu vou abrir e fechar aspas, e dentro das aspas eu vou colocar a mensagem número de pessoas que me amam, dois pontos, espaço. Agora aqui fora das aspas eu vou colocar o sinal de mais e vou escrever a variável número de pessoas que me amam. Note que aqui estamos usando o sinal de mais não para somar, mas para concatenar, ou seja, juntar essa mensagem número de pessoas que me amam com o valor da variável número de pessoas que me amam. Rode o programa para ver o resultado. Programador, eu tô meio que te odiando agora. Então eu acho que o número de haters deveria ser 1,5. Como que faz para guardar 1,5 nessa variável? Não dá. Na declaração da variável, nós dissemos que ela é do tipo int. Então aqui só entra números inteiros. Para guardar números com vírgula, nós precisamos de um outro tipo, chamado float, de floating point, ou ponto flutuante em português. O motivo desse nome é simplesmente porque, em inglês, é usado ponto no lugar de vírgula para separar a parte inteira da parte fracionária no número. Ponto flutuante, ou floating point, é a forma usada para representar os números reais, ou números com vírgula, no computador. Se você quiser mais detalhes sobre isso, veja o link na descrição. Para declarar uma variável do tipo float, chamada, por exemplo, x, e com valor inicial igual a 1,5, faça assim: float x igual 1.5f, ponto e vírgula. Esse f minúsculo depois do 1.5 é só para dizer para o compilador que isso aqui é um valor do tipo float. E além do int e do float, quais outros tipos a linguagem C# nos fornece? Temos, por exemplo, o tipo chamado string. Agora não estamos falando mais de números. Uma string é uma sequência de caracteres. Para declarar uma variável do tipo string chamada x, faça o seguinte: string, espaço, x, ponto e vírgula. E vamos dizer que o valor inicial dessa variável é a adorável mensagem "Eu amo o programador". Note que a mensagem "Eu amo o programador" está dentro de aspas duplas. Era assim que estávamos escrevendo as mensagens que queríamos imprimir no console. Lembra? Sim, o que estávamos escrevendo no console eram strings. Faça o teste. Escreva console.writeLine, abre e fecha parênteses, e aqui dentro dos parênteses, ao invés de escrever diretamente a mensagem dentro de aspas duplas, escreva somente o nome da variável, x. Rode o programa para ver o resultado. Como você acabou de ver, as mensagens que você escreve no console podem também estar guardadas dentro de variáveis do tipo string. Recapitulando, vimos que podemos declarar variáveis dos seguintes tipos: int, para guardar números inteiros, float, para guardar números reais ou números com vírgula, e strings, para guardar sequências de caracteres. Esses tipos são chamados de tipos primitivos. Eles já foram definidos pela linguagem e estão prontos para você usar. Mais para frente, quando falarmos sobre classes, vamos aprender como definir nossos próprios tipos. Mas isso é spoiler dos próximos capítulos. Existem mais tipos primitivos em C#, mas que, por enquanto, não vale a pena eu comentar. Se você tiver curiosidade, vou deixar links sobre isso aqui embaixo na descrição. Por enquanto é isso. No próximo vídeo nós vamos aprender um comando muito poderoso chamado if. Até lá!